CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast. Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do CBN Professional, nosso podcast em parceria com a HSM Educação Executiva, que discute carreira, negócios, conversa com você sobre o universo das empresas, dos negócios, do trabalho. Você participa, você ajuda a construir esse programa que é o CBN Professional. Escreve pra gente aqui no thiago.barbosa.s @cbn.com.br ou no cbnprofessional@cbn.com.br e que toda semana, de novo aqui, a gente vai conversar muito sobre esse tema. E vamos começar os primeiros episódios já falando sobre gestão de pessoas no meio dessa transformação digital. Quem está comigo vai participar desses primeiros episódios é o Pedro Vergueiro. Pedro, voltando com a gente nessa segunda temporada. Bem-vindo outra vez, hein? Tudo bem? Que bacana, muito obrigado. Um prazer enorme. Eu sempre vou responder isso. Um prazer estar aqui na CBN junto com você e compartilhando e aprendendo sobre educação executiva, sobre gestão de pessoas, liderança, negócios. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente está numa semana muito especial, essa primeira semana, a retomada da segunda temporada, que a HSM também está muito de perto discutindo o impacto da transformação digital na gestão das pessoas, não é, Pedro? Quais são os anseios aí que a HSM está pensando em discutir nesse mês de março, hein? Eu vou resgatar aqui um dos grandes presentes que a gente recebeu na temporada passada, que foi o podcast do Deli Matsu, que ele falava sobre a transformação digital do RH e falava que o RH ia até morrer. E a gente provocou o Deli, falou, como assim, Deli? O RH não vai morrer, o RH está mais forte do que nunca, afinal as pessoas estão no centro do negócio. E ele falava, então, não, o RH então não vai morrer. Eu só estava provocando, o RH vai se transformar, assim como o marketing se transformou no passado. E é isso aí, a transformação do RH e como que o RH vai ser a grande alavanca da transformação digital nas organizações. É um grande tema que a HSM traz nesse ano de 2018 e é uma grande oportunidade que a gente tem também de contribuir com essa transformação do RH, que é o assunto do momento. Pois é. E a gente tem algumas pessoas que a gente trouxe para cá e que ficam realmente mergulhadas em entender dados, números, informações que podem fazer com que as empresas aprendam a conhecer melhor os seus funcionários, identificar o que de fato a gente precisa extrair dos funcionários, entendê-los, né? A gente traz aqui a Ana Buchain, que é Head de RH da B3, Luciana Caletti, que é CEO da Love Mondays, que é um aplicativo, uma empresa muito com um modelo de negócio, para quem não conhece, bem interessante, que é uma plataforma ali que tentei comparar um pouco com o LinkedIn na conversa com ela, mas ela falou, é um pouco diferente, né? Uma ideia de tentar aí captar de maneira anônima a impressão que as pessoas têm dos seus respectivos ambientes de trabalho, falando inclusive de salário e tal, interessante isso. O Sérgio Saraiva Pontes, que é vice-presidente de RH de uma empresa gigantesca, que é a Cielo, que tem aí também uma pressão muito grande pela transformação digital, porque é essencialmente isso, está na ponta aí da tecnologia. O Eduardo Lima, CEO da Educar, que conta um case bastante interessante também de transformação da empresa, logo que ela começou e atende aí as pessoas de uma plataforma tecnológica. O Márcio Fernandes, que é escritor, palestrante e CEO da Electro, tem um caso também fantástico para contar. Bom, eu queria já logo de cara abrir aqui a nossa conversa ouvindo um trecho da entrevista que a gente fez, né, Pedro Vergueiro, com o Arthur, porque o Arthur está dizendo o seguinte, que não é todo mundo que está entendendo a dimensão dessa transformação digital. Vamos ouvir. O que nós percebemos também é o seguinte, poucos têm entendido a profundidade e a velocidade da transformação que o mundo está passando. E essa é uma transformação que todas as empresas, e também ao mesmo tempo todos os profissionais, têm que se preocupar com ela? Absolutamente, porque o que nós estamos vendo agora é um impacto que é totalmente transversal. Então nós estamos vendo pela primeira vez a chegada da automação do setor de serviços, por exemplo, ou profissões que são extremamente ligadas ao intelecto, à criação, também começam a ser substituídas ou apoiadas, por exemplo, por inteligência artificial. Então, a chegada da tecnologia era até então muito vista e muito restrita à indústria. As pessoas imaginavam que a robótica diz respeito a máquinas, a robôs em linhas de produção. E agora o que nós estamos vendo é uma robotização por todos os lados. Então, hoje, não existem profissões protegidas e não existem empresas protegidas. Não tem mais ninguém protegido, é isso, Pedro? Você concorda com ele, né? Vamos pegar aqui alguns pontos importantes da fala do Arthur. Inteligência artificial, robôs e tecnologia. E a gente está falando de recursos humanos, a gente está falando de pessoas. Então, 2018,
Profissional de gestão de pessoas ou líder, seja você líder da sua organização, seja você profissional de recursos humanos, é hora de entender sobre tecnologia. Recentemente tive com um diretor de RH de uma grande empresa e ele falou: a resolução para o meu ano de 2018 é entender o básico de programação de dados. Então, dados... Uau. O próprio CEO preocupado com isso, né? Programação de dados, assim. Quero entender o que os meninos estão entendendo, falando aí com as palavras dele. Timaço que você escolheu, Thiago, junto com o pessoal da HSM para falar sobre a transformação digital, grandes líderes, pessoas que estão fazendo isso nesse momento. Você falou aí sobre Cielo, B3, entre outras. Muito interessante, a gente passou o ano passado perguntando, né, qual que seria o impacto disso, e de repente a gente acorda já nessa realidade. A nossa realidade é da robotização, é da inteligência artificial. Então, profissionais de RH já estão, claro, mais sensíveis a esse tema, e quero deixar muito claro que isso não é só uma responsabilidade do RH nas organizações, é uma responsabilidade de todos os líderes, de todas as áreas, entender sobre tecnologia e como é que isso impacta a vida das pessoas. A gente passou muito ano falando sobre omnicanalidade, que as pessoas, pensando aqui um pouco sobre varejo, né, que as pessoas agora compram por celular, acessam na loja, etc. Não é o varejo que virou omni, é o ser humano que virou omni. Você já está no seu Netflix, no seu celular, no seu trabalho, no seu Skype, na sua... Enfim, esse é o mundo que a gente vive. Então, profissionais que trabalham com pessoas, ou seja, todos os profissionais têm que mergulhar de cabeça nesse ano de 2018 e entender como a tecnologia vai impactar o seu negócio, as ameaças e as oportunidades que a tecnologia traz para o seu negócio. Bom, e diante dessa situação que você traçou para a gente aí, Pedro, que os nossos entrevistados também estão falando, né, deu para perceber o seguinte, né, os líderes não podem ser pessoas mais teimosas, né, o Márcio falou sobre isso. E o que eu tenho ouvido é de dar gosto, porque as empresas que decidiram, por meio de seus executivos, empreender mudanças para rejuvenescer as possibilidades das pessoas, não necessariamente a empresa ou as pessoas ainda, mas elas estão começando a mudar, e eu digo que elas estão mudando pelo amor. E mudam porque acreditam que, de fato, elas podem fazer coisas incrivelmente boas. Por outro lado, eu tenho visto muitas empresas que também começaram a mudar, mas começaram agora, e foi porque doeu. E aí elas me procuram, às vezes, e dizem: Márcio, eu estou com uma dificuldade porque a minha margem está sofrendo já há alguns anos. Esse ambiente de crise me fez sentir muita dor, a gente perdeu muita gente, perdemos muitos contratos, e eu já não sei mais o que fazer para a gente sobreviver. E aí eu digo: você sabia que dentro da sua empresa tem possibilidades, desde a criação de uma outra empresa até o aumento de 50% na sua própria produtividade, só porque as pessoas querem? O cara olha para mim com aquela cara de ué, né? E eu digo: puxa, tá tão visível, mas as pessoas querem, mas é muito difícil vencer a barreira do tradicional, aquilo que sempre deu certo. Então, sim, nós temos exemplos muito bons de empresas que estão muito avançadas, e temos, infelizmente, algumas que vão demorar para mudar, talvez não sobrevivam para isso. E outras que estão mudando, mas é porque está doendo. A conexão com as pessoas tem sido cada vez mais necessária, mas ainda tem muita teimosia nesse mundo corporativo. Tem mesmo, Pedro? Você está vendo muito CEO teimoso por aí? Não o pessoal que vai procurar HSM, esses aí já estão com a cabeça um pouco mais aberta. Eu não preciso nem te responder se tem mesmo, porque quem falou isso foi Márcio Fernandes. Márcio Fernandes, para quem não sabe, foi CEO da Electro, empresa que foi por vários anos vencedora do prêmio de melhor empresa para se trabalhar no Great Place to Work. E o resultado disso é que a Electro ganhou tantos anos o primeiro lugar nas melhores empresas para se trabalhar no Brasil, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, que agora ela é hors concours. A Electro faz parte de um conselho agora do GPTW, onde ela ajuda outras empresas a chegarem nesse posto. Então, se o Márcio Fernandes falou que a gente tem que empreender mudanças nas organizações, e ele contou muito sobre como é que ele ajudou a sua diretoria a fazer isso, é ele que a gente tem que ouvir. Afinal, ele recebeu todos os prêmios possíveis no Brasil e talvez até no exterior. Ele ganhou 2 vezes na América Latina já. Por ter alcançado esse resultado. E eu gosto muito da fala dele quando ele fala: olha, mudando pelo amor. Hoje muitas empresas estão mudando pelo amor, então se você pode mudar pelo amor, agradeça a oportunidade. Talvez você não tenha outra oportunidade, porque muitas empresas aprenderam pela dor, como o Márcio colocou pra gente, inclusive lutando pela sua própria sobrevivência. Quando ele usa essa palavra, ele não está exagerando. Empresas que estão
deixando de ser competitivas, que estão deixando de inovar nos seus produtos e serviços, empresas que estão deixando de servir os seus clientes no que eles precisam. Então, quando o Márcio Fernandes fala que é a oportunidade de aprender, quem sabe pelo amor ou pela dor, o fato é, está na hora de aprender a empreender mudanças na sua organização. Por isso que muitas empresas já estão de olho em como descobrir qual é o profissional que ela tem que contratar, né, esses conhecimentos e etc. E também a Ana Buchaim, que é Head de RH da B3, trouxe uma outra fala que me fez refletir bastante, quando ela fala também de algo que a gente já tocou aí em outros episódios da primeira temporada do CBN Professional, dizendo que as mudanças na cultura da empresa precisam necessariamente passar pelo CEO e pela alta gestão. Vamos ouvir. Sem o apoio do CEO e da alta gestão, recursos humanos não faz absolutamente nada. Aliás, só dá certo recursos humanos quando você tem o apoio das pessoas. Porque você está falando da estratégia da organização. E as pessoas fazem parte da estratégia da organização. Então, por exemplo, dentro da B3, eu acho que a gente tem feito um trabalho muito grande de cultura, de desenvolvimento, de remuneração, porque a alta gestão apoia e acredita que esse é o caminho que tem para fazer a estratégia virar, dar certo. Então, a gente reviu, por exemplo, o modelo de remuneração à luz do input dos executivos, com o apoio do CEO. A mesma coisa, cultura. Cultura, recursos humanos é o líder do processo, mas quem faz parte, quem traz o conteúdo é a liderança. Mas quando fala em modelo de remuneração, diz uma remuneração relativa mais alta ou mais baixa? Qual foi o processo lá? Mais meritocrática. Mais meritocrática. E mais adequada ao mercado. Como é que a gente compara com o mercado? Quem são os nossos competidores? De fato, como a gente deveria se organizar como organização? Quais são os instrumentos de remuneração fixa, remuneração variável, remuneração de longo prazo que a companhia deveria ter? Bom, tem aí uma situação, então, que o profissional de RH que talvez esteja ouvindo a gente, Pedro, está numa situação bastante complicada, né? Porque se ele sozinho não faz nada, depende do CEO, então ele tem que primeiro ter um trabalho de, antes de pôr o que ele pensa em prática, convencer o chefe, é isso? Primeiro trazer aqui sobre B3 e Ana Buchaim para entender o tamanho desse desafio. Para quem não conhece a B3 é a fusão da BMF Bovespa e a CETIP, uma organização financeira de classe mundial. Então esse é só o tamanho do desafio que a Ana tem lá dentro, e claro que para isso ela colocou muito bem, ela precisa do apoio e da liderança do CEO, né? Ela falou assim, poxa, a liderança é do RH, ela foi bacana de colocar dessa maneira, porque o RH é o grande aliado do CEO nessa transformação. Você imagina uma empresa de mercado financeiro, tanto que é difícil empreender mudanças nesse cenário. E ela colocou, muito feliz na fala dela, quando ela falou, a gente está tratando à luz da estratégia. Então, tudo que a gente trata sobre mudança cultural é à luz da estratégia, onde esse negócio quer chegar, onde nós estamos, onde nós podemos ir, e isso é feito, claro, com uma grande liderança que inspira e que conta para as pessoas o que elas podem fazer para chegar lá. Belíssimo trabalho da Ana Buchaim, que inclusive é participante do Hub de RH da HSM e conhecida aí pelas pessoas de RH, não só pelo trabalho árduo num processo de mudança cultural tão intenso, mas também por fazer excelentes perguntas. É muito bacana ouvir essa fala dela, porque agora ela está respondendo a sua pergunta, Thiago. Bacana, mas e é interessante isso, quando ela fala também falou um pouco também de transparência, né? E aí me remeteu a uma outra situação que é justamente a outra entrevistada que a gente falou aqui, a Luciana Caletti, do Love Mondays, né? Ela é CEO do Love Mondays, que é esse aplicativo que as pessoas podem anonimamente contar como é o seu ambiente de trabalho, inclusive também falar sobre salário, que é uma coisa que muitas vezes a gente olha para o futuro e pensa, bom, mas será que eu quero ser chefe? Eu gostaria de saber quanto meu chefe ganha, não para invejá-lo, né? Ou sei lá, para falar mal dele, mas para saber também se vale a pena eu trabalhar para chegar lá, né? E ela explicou uma coisa que me chamou muito a atenção, que essa coisa que a gente tem no Brasil um certo tabu com relação a isso, né? Vamos ouvir o que ela contou pra gente. A gente ainda aqui no Brasil tem uma cultura de não falar muito sobre isso. Eu acho que a gente, mesmo conversando ali na Love Mondays, tem várias pessoas que não sabem o salário que seus pais recebem, seus irmãos recebem. É uma coisa que nem com as pessoas mais próximas, às vezes, a gente não conversa. Às vezes o marido com a mulher, né? Numa sociedade machista brasileira, isso é muito comum, né? Verdade. Eu trago dinheiro para casa, não importa o quanto a mais eu guardo no banco. Né? Verdade,
Então a gente ainda não conversa sobre isso, e, na verdade é uma bobagem, porque por que não conversar sobre isso e compartilhar essas informações? Porque assim todo mundo cresce, todo mundo se ajuda, né? Mas dado esse fato aí do salário ser um tabu, a gente então criou esse espaço para as pessoas postarem de maneira sigilosa e assim ajudarem os outros profissionais a terem informações para negociar salário de maneira justa. Bom, Pedro, tá aí, né? Interessante essa reflexão que ela faz, né, sobre o tabu, né? Um outro problema é que os RHs acho que sofrem, né? Que todo mundo da empresa quer chegar lá, ser amigo do RH para descobrir como é que as outras pessoas ganham, né? Interessante, eu nunca tinha pensado sobre essa coisa do tabu, do salário, mas isso é uma realidade nossa, né? É real, né? Você sabe o quanto o seu pai ganha, ou ganhava até pouco tempo atrás? Né? Nunca nem me passou pela cabeça, até porque eu no nunca Brasil soube também, a gente tem essa coisa, né? Fulano tá ganhando. Nossa, tá rico, né? Meio que uma ofensa, que é meio que pecado ganhar é ofensa ganhar bem, né? Pecado ganhar bem, né? A pessoa se sente mal, nossa, comprou um carro, não, ele é 2016, imagina. Então a gente tem essa coisa na nossa cultura que interessante a fala dela, que a gente precisa de quebrar isso. E nas organizações isso é um conflito frequente, né? Quando alguém descobre quanto o outro ganha, isso se torna um grande problema para a liderança. Interessante a visão dela, interessante trazer esse assunto sobre essa transparência. E a gente está pedindo isso dos governantes, né? A gente quer saber quanto os políticos ganham, que no portal tenha transparência, mas por que não tornar pública essa informação também nas empresas privadas? Será que seria tão mal assim saber quantas pessoas ganham? Afinal, a gente sabe as responsabilidades delas também. É uma reflexão interessante. É verdade, já tive pessoas que disseram, por mim, colocava meu salário num quadro ali, vocês acham que eu ganho muito? A responsabilidade é grande, às vezes também é difícil de fora do trabalho entender o tamanho da responsabilidade de outra função, né? Muito, muito difícil, né? É uma reflexão interessante, nova, assim, sinceramente nunca tinha pensado sobre o tamanho do problema que seria discutir o seu salário, e muitas vezes dentro de casa isso é um tabu, olha que incrível, né? Assim, as pessoas que dentro de casa não discutem o orçamento familiar. Isso é uma visão muito interessante que ela traz pra gente. Que bacana. Bom, e aí a gente vai entrar numa coisa aí que o Arthur falou, que é sobre essa questão das mudanças das métricas, né? Porque se a gente tem essa situação de que hoje a gente precisa de profissionais que na transformação digital consigam se adaptar mais facilmente às mudanças. Uma coisa que ficou na minha cabeça, a gente trouxe nessa questão, foi o seguinte, né? Como é que a gente mede isso, né? Vai entrevistar uma pessoa, qual é que é a sua capacidade de mudar? Ou durante um trabalho, como é que eu sei se aquela pessoa vai conseguir mudar o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de ver as coisas, quando a transformação chegar naquele setor dela de uma maneira mais impactante? E essa pergunta aí eu fiz pro Arthur, vamos ver o que ele respondeu. Essa é uma pergunta excepcional, me chama muito a atenção as métricas que são usadas, especialmente no Vale do Silício, então, citando o exemplo do Facebook. Algumas dessas empresas, inclusive, começam a abandonar métricas como produtividade, ou seja, porque a produtividade ela tá atrelada ao fato da pessoa entregar mais, ou seja, uma quantidade maior e cometer menos erros. Então, é a combinação dessas duas variáveis. Quando nós falamos de inovação, essas duas variáveis não necessariamente são as mais relevantes, ou seja, entregar mais. Tem uma frase do Brusarello, que é um gestor da Tecnisa, que ele fala o seguinte: as empresas, elas não só desaparecem por deixar de inovar, muitas delas desaparecem por fazer a coisa certa por tempo demais. E aí a produtividade está muito atrelada a isso, ou seja, se você não comete erros e se você está procurando sempre entregar mais, você está, enfim, criando dificuldades, barreiras para a inovação. Então, eu citava o caso do Facebook. O Facebook está abandonando a métrica produtividade e usa cada vez a métrica impacto, que eu também acho que é muito relevante. O que é a métrica impacto? Ou seja, você conseguir avaliar projetos, iniciativas, setores, a estratégia da empresa e avaliar de forma longitudinal como é que era antes e como é que ficou depois. Ou seja, que impacto positivo aquela pessoa, aquele time conseguiram trazer. Por que eu estou falando de impacto? Porque perceba que, por exemplo, uma grande ideia, uma grande iniciativa, não necessariamente é a iniciativa que entregou o maior número de projetos, ou as pessoas que ficaram o maior número de horas no escritório, ou que cometeram o menor número de erros. Pode ter sido fruto de um experimento, mas que causou um grande impacto positivo na empresa. Então, sim, as métricas de avaliação também têm mudado radicalmente. Difícil isso, né? A gente vai ter que estudar muito isso ainda, né, Pedro? Mais uma transformação aí no nosso ambiente, nas nossas empresas. O Salim Ismail, autor do livro Organizações Exponenciais, ele já fala sobre o retorno do aprendizado.
né? E a Ana Buchain acabou de falar agora há pouco sobre a estratégia, e o Arthur reforçou isso, né? O impacto, saber se aquela ação, se aquele projeto, se aquela iniciativa foi aderente à estratégia do negócio. Então, muda tudo, muda porque as empresas agora estão pensando não só no hoje, o que é muito importante, claro, mas se aquilo é aderente à sua visão de futuro e onde ela quer chegar. Muito interessante essa fala do Arthur, porque ela está, como ele colocou aí do Vale do Silício, do exemplo do Facebook, totalmente aderente àquelas empresas que conseguem reagir rápido às mudanças, inovar, trazer novos produtos, serviços. É o retorno do aprendizado e o impacto e não mais a produtividade. Muito legal. Então isso me faz lembrar agora a frase que a Ana Buchain trouxe para a gente e a explicação que ela trouxe na nossa conversa, dizendo exatamente isso, né? Que muitas vezes no momento da transformação digital da empresa, a transformação da cabeça das pessoas é o limitador, é o que impede que a empresa se torne exponencial. Vamos ouvir essa explicação que eu achei muito legal. A verdade é que a última barreira de competição de uma companhia, de fato, são as pessoas e a cultura. Não existe nenhuma outra forma de você ser bem-sucedido numa empresa se você não tiver as pessoas trabalhando com um propósito só em uma única direção. É por isso que eu encontro em recursos humanos a minha missão estratégica na companhia. Quando a gente fez a fusão, a gente já sabia que o aspecto humano seria provavelmente um dos mais difíceis, mas mais interessantes de trabalhar. Então, desde a fusão, a gente tem trabalhado nisso. E de que forma a gente tem feito isso? Conversando com as pessoas e chamando elas para construírem junto conosco. Legal. Como é que faz esse approach? Primeiro, a gente conta que as coisas não estão prontas. E nada é feito de gabinete. Então, a gente fez várias pesquisas ao longo do tempo para entender como as pessoas se sentiam e que empresa elas queriam trabalhar. E aí, em cima disso, a gente fez um diagnóstico. E aí, em cima do diagnóstico, um plano de ação. É meio óbvio, me parece muito, né? Parece simples, mas nas suas entrelinhas tem um processo difícil aí. Exatamente, porque uma coisa é o que você fala que você quer como companhia, outra coisa é como você executa isso. Então, eu posso falar que eu tenho um valor de abertura e colaboração, mas eu não trabalho com a pessoa que está do meu lado. Como é que você faz isso acontecer? Você levanta os ritos e processos que não estão funcionando, você vai atacá-los. Então, de fato. Isso acontece do lado da empresa, a alta gestão às vezes acaba transmitindo uma ideia que ela não consegue colocar na prática, e de baixo para cima também, né? Os funcionários muitas vezes não se conhecem o suficiente, né? Perfeito, acho que a parte de autoconhecimento é fundamental. Então, seja da parte da organização como um todo, o que é a organização, o que ela faz, o que não faz. Seja o funcionário se entendendo, talvez seja o primeiro passo para a gente andar em direção a uma coisa diferente. Então, do ponto de vista de cultura, a gente precisa conhecer a organização, e foi isso que a gente fez. A gente fez pesquisa, mapeamento de essência corporativa, a gente fez pesquisas do que a gente queria ser como companhia e do que de fato a gente é. Para o funcionário vale a mesma coisa. Quem sou eu? Quais são meus valores pessoais? Eu me conecto com o propósito dessa companhia? Como eu me comporto no dia a dia? E quais são os feedbacks que eu tenho no meu gestor que me falam que eu estou mais próxima ou mais distante da cultura que a companhia quer? De fato, a cultura só existe quando ela é praticada. Então, e a cultura, de novo, são os comportamentos das pessoas. É como elas... E essa metodologia, vocês que desenvolveram ou vocês foram no mercado buscar alguém que já tenha feito isso antes? Nada, a gente, na verdade, trouxe vários parceiros diferentes de vários lugares. E isso foi muito interessante. Então, a gente fez um mapeamento de redes organizacionais. A gente vai com o algoritmo e mede o nível de relacionamento e confiança que as pessoas têm entre si. E aí você consegue entender como elas se agrupam. Se elas se agrupam entre áreas, por níveis, ou se a companhia toda fala entre si. Seria o melhor dos mundos. Nossa, um algoritmo. Um algoritmo. É super legal. E com inteligência artificial, você consegue medir efetivamente o que as pessoas sentem. Incrível. Uau. Incrível. Então, você consegue escrever um programa de computador e consegue ler as pessoas melhor do que elas mesmas? Melhor ousada essa frase, hein? Melhor que elas mesmas, não. Mas pelo menos você consegue sistematizar o que elas estão falando. O que é muito difícil numa companhia. Dá métrica para isso, né? Às vezes é difícil para nós, né? Exatamente, é super difícil mensurar aspectos humanos, mas quando você usa uma ferramenta dessa, você consegue de fato entender o que as pessoas estão pedindo. Então você tira aquela individualidade, aquela coisa de conversar um a um, mas você começa a entender o todo, o que as pessoas querem. Então esse foi um parceiro que a gente pegou. Outro foi uma pessoa para estudar a essência corporativa. Então a gente fez entrevistas em profundidade, que normalmente são usadas para marca e a gente usa para cultura. Então as pessoas foram entrevistadas e a gente entendeu a origem delas, para que a gente conseguisse ter um amálgama. O que é faz com que as pessoas da B3 trabalhem juntas. Foi incrível. Aí a gente fez uma pesquisa no método Barrett. Na verdade, tem um profissional chamado Richard Barrett. Ele é um pesquisador que falam que ele é o novo Maslow. Porque ele pegou a teoria do Maslow e ele dobrou a pirâmide de necessidades.
Então ele fala que existem necessidades individuais e tem a companhia para fora. Então tem a companhia para dentro e a companhia para fora. E a gente deveria ter valores em todos esses níveis. E a gente perguntou para as pessoas quais eram os valores da companhia. A gente perguntou da cultura atual, da cultura desejada e os valores pessoais. Um trabalho super legal. E aí, por fim, a gente também trouxe uma companhia de estratégia para que o projeto de cultura não fosse separado de todos os projetos da integração. Ah, entendi. E quando você falou do amálgama, te chamou bastante atenção, você abriu um largo sorriso aqui e disse, foi muito legal. O que foi legal? Foi surpreendente o resultado, de alguma maneira? Eu acho que a gente até imaginava o que sairia, mas ele foi comum. As pessoas querem a mesma coisa, elas querem uma companhia aberta, uma companhia que se conversa, onde as pessoas sejam vistas e tenham voz e que elas possam construir juntas. Eu acho que essa é uma mudança muito legal que a gente percebe no ambiente de trabalho, talvez dos últimos anos para cá, que as companhias amadureceram. Ninguém mais quer ter um chefe e ser mandado por um chefe para executar uma simples tarefa. Todo mundo está afim de fazer alguma coisa a mais do que está proposto na mesa. E quando você dá a chance das pessoas participarem e construírem, isso dá uma nova motivação. E é isso que a gente tem feito na companhia. A gente está chamando, vem, me fala o que você quer mudar. Como que a gente muda esse processo? Então, um exemplo... E a B3 é essencialmente uma empresa de informação também, né? E aí você vai agora... pode abrir mais informação para o funcionário? Sim, a gente tem feito isso e tá muito legal. Então, por exemplo, o resultado da pesquisa de clima a gente divide com todos os funcionários. Afinal, foram eles que responderam. Sim. Eles sabem o que dói. E a gente chama para que eles também nos ajudem com as soluções. Então, o que é demais? Você sai da função só de centralizar no gestor a solução, de eu, gestor, vou definir a solução ideal para a companhia, mas você chama o funcionário que está sentindo na pele aquela dor para dar uma solução melhor. E aí, de fato, esse modelo chama open source, que normalmente é usado em tecnologia para programação. Sim. Então, como é que você reprograma a companhia? Escutando todo mundo. É o código aberto, é isso? É o código aberto. É o código aberto. E tem funcionado muito bem. A gente faz cafés da manhã semanalmente com os nossos funcionários. E a gente chama pessoas da liderança com as equipes de áreas diferentes, níveis diferentes, formação diferentes, para conversarem sobre temas da companhia. E de fato há uma conversa ou fica aquela coisa meio intimidado o funcionário diante do chefe, do CEO, dos diretores? Olha, no começo as pessoas começavam a ficar meio intimidadas, meio tímidas. Depois... Quando elas perceberam que não tinha nenhum tipo de retaliação, elas estavam sendo escutadas. E o que elas falavam tinha consequência positiva, elas se abriram. Então, assim, é o máximo. Hoje eu estava em por exemplo, que eu fui questionada a respeito dos profissionais com deficiência. Como a gente entendia o crescimento delas. O que a gente poderia fazer com essas pessoas. E aí, você tem que dar uma resposta muito franca. Qual que é a tua abordagem como uma companhia? Bom, a nossa é encontrar a potencialidade e as deficiências das pessoas e ajudá-las na sua potencialidade. Independente se elas têm uma deficiência física ou não. Bom, tem aí um receituário que a Ana Buchain trouxe pra gente, hein, Pedro? Pode voltar e ouvir 10 vezes o que a Ana Buchain falou, que realmente ela colocou na prática. Claro que a gente está falando de uma empresa com uma baita estrutura, inclusive é uma empresa de tecnologia acima de tudo, né, que tem as ferramentas e o acesso a isso, mas ela deu um como fazer muito interessante, trouxe aqui também as suas referências, como o Barrett, por exemplo, que foi um exemplo muito feliz. O Barrett ele tem vários livros, mas eu vou colocar um mais específico dentro dessa fala dela, que chama Criando uma Organização Dirigida por Valores, que de fato ela colocou um exemplo. Olha, se a colaboração é um valor, esse valor tem que ser prático. Não adianta ter escrito na parede que aqui nessa empresa a gente colabora, se as pessoas não estão colaborando ou não estão sendo orientadas para colaborar, não estão sendo ajudadas para serem colaborativas. Isso é muito sim o papel do RH. Né? Durante muito tempo a gente falou assim, os jovens querem, não encontram um propósito. Não tem mais esse papo de os jovens. Ninguém mais quer trabalhar numa empresa que tem valor só na parede. Então é muito interessante essa fala dela. Quando a gente está falando, por exemplo, da transformação digital, isso é novo, isso assusta as pessoas. O efeito imediato disso é cada um correr para o seu lado e tentar defender o seu. Né? E ela fala, não, pera lá, isso aqui é um processo de co-construção. Nós não temos as respostas, a gente precisa de construir isso junto com você. Isso é uma co-construção. Quando o RH traz isso, ele está falando para as pessoas que isso é junto de verdade. E quando eles respondem a pesquisa de clima e tem uma devolutiva transparente sobre isso, isso é ser ouvido, escutado de verdade. Então eu gosto muito quando ela falou também sobre o feedback do gestor, né? Durante muito tempo as pessoas foram avaliadas, vou dar
1 ou 2 feedback no ano, porque vou entrar num sistema e vou colocar lá o feedback para o meu funcionário, e a partir desse feedback ele vai receber ou não vai receber um bônus. É uma coisa fria, né? Toda calculada ali de uma maneira sem métrica, né? Uma obrigação ali complicada. Feedback agora é toda hora, não é mais só 2 vezes ou 1 vez no ano. As pessoas precisam trabalhar à luz da estratégia. Então, o tempo inteiro ela está falando sobre a transformação da cultura à luz da estratégia. As pessoas precisam saber se elas estão fazendo a coisa certa, e isso é papel da liderança, e mais uma vez, não é só papel do RH. O RH é o líder desse processo, mas todo líder que se preze, ele tem que olhar para a sua equipe, dar o feedback, receber também o feedback e orientar as pessoas para o caminho que elas devem seguir à luz da estratégia organizacional. Pois é, ela foi atrás das métricas, eu até brinquei ali com ela, né, tipo, vocês vão conseguir conhecer melhor as pessoas do que elas mesmas, não, nem tanto, né, mas para a empresa é importante, porque é difícil, né, porque a pessoa às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo é completamente do que ela de fato é, né? As pessoas muitas vezes vestem alguns personagens, não é, Pedro, no trabalho? E, além disso, também a gente precisa de ajuda para se conhecer melhor, né? Sim, a né? gente não, tem que fazer terapia, né, por exemplo, né? Se a sua empresa colhe dados, isso pode ser usado para te ajudar e a melhorar a sua performance. A gente está falando de um princípio básico de dados no esporte, né? Quando a gente viu, Tomás, eu e o pessoal da HSM, quem esteve na Expo, teve o prazer de ver o Michael Phelps no palco da Expo. Esse é um cara guiado por dados desde que ele é muito jovem. Quantas braçadas que ele dá para a direita, quantas ele dá para a esquerda, como é que ele parte. A seleção da Alemanha com seus famosos dados aí, que deu uma chuva de gols na gente, o nosso famoso 7-1. Isso tudo é resultado de tecnologia voltada para a melhoria da performance. Então, se a empresa é transparente no uso desses dados, eu quero sim receber esses dados para melhorar a minha performance, por que não? Uhum. Bom, e para encerrar aqui o nosso primeiro episódio da segunda temporada do CBN Professional, Pedro, queria também trazer então já algumas dicas que o Arthur deixou para a gente para a transformação digital. Vamos ver. Existem 2 pontos de partida importantes quando você fala sobre a responsabilização. Justamente o líder de qualquer área, né, seja RH, comercial, financeiro, suprimentos, enfim, ele se fazia 2 perguntas. Como é que a sua equipe está contribuindo para a transformação digital hoje? E a segunda pergunta, o que a sua equipe deveria estar fazendo, mas não está? Então, é muito interessante quando essa reflexão parte do próprio líder, porque senão a gente vai viver nessa vida de esperar o que o presidente, o diretor vai falar para a gente começar a entender o que está acontecendo. Claro que a empresa tem o seu direcionamento estratégico, mas, como o Arthur bem disse, as competências, as habilidades, a orientação para o futuro muda totalmente, a gente precisa ser protagonista desse resultado. Então, a gente aqui no CBN Professional, a gente sempre gosta de dar um guia prático, assim, por onde começar. Então, além dessas 2 perguntas, Arthur, por onde começar o trabalho da transformação digital dentro da minha área? Olha, um ponto que você levantou também eu gosto muito, que é o ponto de entender que todos são participantes disso. Então, claro, o CEO, o conselho, e aqui nós estamos falando de grandes empresas, mas isso também vale muito para as PMEs. Aí uma pesquisa das empresas que mais cresceram no Brasil, e o elo em comum entre elas é a capacidade de inovar e causar transformação digital. Então, o ouvinte também tem que estar ciente que nós usamos muitas vezes exemplos de grandes empresas, mas isso vale para a PME da mesmíssima maneira. Então, a liderança é facilitadora, a liderança ela é responsável por criar esse ambiente, mas a transformação digital acontece de forma transversal e de forma muito horizontal dentro da empresa. Todos têm que estar pensando em como incorporar esses mecanismos, como revolucionar o modelo de negócio. Bom, ponto de partida, eu sempre acredito que é entender contexto, que é muito do que eu trago na palestra, tentar entender o que está acontecendo. E isso, o contexto, quando eu falo das organizações exponenciais, das tecnologias exponenciais, dos modelos de negócio disruptivos, ou seja, quando eu combino tecnologias que progridem de forma exponencial, você consegue transformar o mercado, tentar entender um pouco o que está acontecendo nesse mundo das startups, tentar entender também que o Brasil tem um gap, sim, de alguma coisa como 3 a 4 anos da chegada de determinadas tecnologias. Então, eu acho que antes de tudo é entender contexto, muito mais que abaixar a cabeça e sair se perguntando, puxa, como eu causo a transformação digital? Primeiro tem que entender o estado da arte disso no mundo, tem que entender quem já quebrou a cabeça tentando fazer isso, tentar incorporar essas lições aprendidas. Segundo momento, tem um autor chamado Luke Williams, que é um professor da Universidade de NYU Stern, em Nova York, que ele lançou um livro falando o seguinte, olha, liste
O passo prático 2 da transformação digital. Então, primeiro, você entende contexto. Segundo, você lista quais são os clichês do seu setor ou da sua empresa, da sua atividade. O que é listar clichês? Puxa, como é que todos os competidores se posicionam em relação a preço? Ou como é que todos os competidores fazem gestão de pessoas? Como é que todos os competidores recrutam as pessoas? Ou seja, quais são os estándares no mercado? Porque justamente quando tudo isso se solidifica, é ali que tem a maior ameaça de disrupção. Ou seja, quando está todo mundo fazendo igual, alguém vai vir e vai engolir todo mundo. E aí o que ele sugere é o seguinte, listar esses clichês e questionar se eles poderiam ser diametralmente opostos. Ou seja, se todo mundo está recrutando assim, será que dá para fazer exatamente o contrário? É justamente para abrir a cabeça para o inesperado. E aí nós nos damos conta que, por exemplo, você pega casos clássicos de inovação e de transformação digital, eles são exatamente antítese do status quo. Ou seja, são propostas que no primeiro momento parecem absolutamente ridículas. E aí que ele cita, envolver o maior número possível de pessoas, trazer esses insights, fazer uma curadoria, ou seja, entender que a inovação tem um período de ideação, de divergência de ideias, e depois nós temos que ter uma convergência, portfólio, selecionar os melhores projetos e colocar isso em prática de forma rápida. E não necessariamente isso significa um investimento alto para o departamento? De maneira alguma. O que nós estamos vendo é cada vez mais esse descolamento, a tecnologia, tudo isso está se democratizando. Então, tem uma estatística que aponta que há 30 anos atrás, você precisava de alguma coisa como $500 mil para você construir um negócio que ia ser robusto, um negócio que ia crescer muito. Estima-se que há 15 anos atrás esse número tinha caído para $50 mil. Com a chegada da internet, das ferramentas, você já conseguia colocar um negócio de pé a partir disso. E hoje nós temos casos de startups que surgem com $5 mil. Ou seja, está muito mais no mundo das ideias, está muito mais no mundo de conectar bem esses pontos, as ferramentas, mesmo as pessoas, elas começam a trabalhar através dessas grandes plataformas de colaboração, muitas vezes com investimentos baixíssimos. Então, imaginar que a verba está atrelada à inovação, é só olhar o que aconteceu no setor automotivo. A Tesla passou duas gigantes que foram a GM e a Ford, a Tesla é absolutamente nanica perto dessas duas empresas, ou seja, nós temos todo o orçamento, toda a capacidade de inovar, mas por razões internas acabaram não o fazendo. O Arthur Igreja adiantou um pouco do que ele faz aí com a AAA, né, viajando o Brasil, trazendo dicas sobre inovação e transformação digital aí para as empresas. Tem um receituário também, né, Pedro? De novo, né? Volte e escute de novo. É muito bacana. Vale a pena. Muito bacana a fala dele. E eu gosto muito da questão da responsabilização. As primeiras duas perguntas, o que você está fazendo e o que você não está fazendo. De novo, essa pergunta não é só para o CEO, essa pergunta não é só para o RH, essa pergunta é para todos os líderes. Se você hoje tem um cargo de liderança, comece fazendo essas duas perguntas, o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Por incrível que pareça, ou talvez não tão incrível assim, porque isso traz medo e traz dúvida, as pessoas ainda falam, eu não quero participar dessa coisa da transformação digital, eu gosto de trabalhar com gente. Se você gosta de trabalhar com gente, mais do que nunca as pessoas precisam da sua ajuda para se transformarem. Então, se você quer ajudar as pessoas, se essa é a sua paixão, vai estudar tecnologia, vai entender como a tecnologia está impactando o seu negócio, vai entender sobre metodologias de co-construção, como a Ana Buchaim bem trouxe, de fato, ajude a sua organização a chegar num outro nível, porque esse é um caminho sem volta. Que bacana, um caminho sem volta. A gente deu algumas dicas, tem receituários aí, então o nosso ouvinte que tiver ainda perguntas, pode continuar escrevendo pra gente tentar responder, tentar ajudar aí. Pelo menos, se a gente não conseguir responder, pelo menos dar algumas dicas, né, Pedro? Isso é de verdade, hein? Isso, quando a gente está colocando, escreva pra cá, mande as suas dúvidas, as suas sugestões, a gente quer construir isso junto com você. Porque esse programa, esse podcast tem que dar as respostas que você precisa para melhorar o seu desempenho no trabalho e levar a sua organização para um outro nível. Então, não deixe de escrever e conta o que está te deixando aflito aí na sua organização, porque, sem dúvida alguma, a gente vai encontrar um grande nome desse mercado brasileiro para te ajudar e te dar a resposta direto da fonte. Bom, Pedro, semana que vem vamos falar de diferentes gerações, diferentes desempenhos. Tem gente já falando aí dos nossos entrevistados que trabalham hoje com 4 diferentes gerações da empresa. Isso gera uma situação que é, às vezes, muito rica e, às vezes, um problema. Vamos entender isso melhor, né?
Se segura, porque esse assunto de geração X, geração Y já ficou velho. Vem geração coisa nova Z, por aí. Millennium, tem mais aí. Tem mais por aí. Pode ficar ligado na próxima semana que a gente vai aprender junto sobre isso. Então tá bom. Até mais, Pedro. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. E você que ouviu aqui o primeiro episódio da segunda temporada do CBN Professional, continue com a gente pelas redes sociais também e mande suas perguntas. Repetindo aqui, ó, cbnprofessional@cbn.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana. CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast.